Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo a mais uma História de Brasileiros no Canadá. Hoje trazendo a Daiane, que tem um perfil no Instagram chamado Ventures. Ela é uma pessoa muito aventureira, adora acampar, explorar Manitoba e aonde mais der, né? Isso mesmo. Quer falar um pouquinho lá do seu perfil? Não tem muito o que falar do meu perfil, não. Acho que pode pular. Eu vou deixar escrito aqui, se vocês tiverem curiosidade, vocês vão adorar o perfil dela, gente. É tipo um Netflix, você não consegue ficar sem assistir. Aí eu vou deixar aqui, vocês correm lá para segui-la, né? Tem que seguir, né? Tem que seguir. Então vamos começar aqui contando a história dela. Me conte como era a sua... O que você fazia no Brasil? Estudava, trabalhava? Fala um pouquinho de você. Você é casada, tem filhos? Morava onde? E como surgiu a vontade de vir para o Canadá? Ok. Nossa, quanta coisa. Já mandei umas 5 perguntas de uma vez, né? Vou voltar bem lá no fundo, profundamente ao meu passado. Eu sou casada, né? Eu trabalhava com recursos humanos no Brasil. Comecei com departamento pessoal, cresci, gostei da profissão no Brasil. E aí fiz a faculdade de RH e continuei trabalhando nessa área. O Vitor, meu marido, me ajudou, né, em algumas partes aí, que me deu uns empurrãozinhos. Cara, eu não sou uma pessoa assim muito apaixonada por escola, não, né? Ok. Então, trabalhei com recursos humanos, beleza. Aí, conheci o Vitor, meu marido, né? Nos casamos e tal. E aí, estávamos planejando uma lua de mel chique do Canadá, né? E aí, o que aconteceu? Tiramos o visto de turista, né, para vir para o Canadá, e aconteceu que eu fiquei grávida da Helena. Antes da lua de mel, olha isso. Crianças, não façam isso, viu? Segurem. Eu fiquei grávida, mas eu já era casada, viu, o pai. E aí, o que aconteceu? Fiquei grávida, e nesse período da gravidez, o Vitor perdeu o emprego. Então, o Vitor perdeu o emprego e tal, e ele ficou com esse negócio na cabeça, de que se a gente voltasse lá para São Paulo, a gente tivesse que arranjar outro trabalho, a gente ia passar por todo esse processo de novo, só que naquela situação assim, lá é tudo muito caro, né? Custo de vida. Então, para você manter um berçário, né? Você vai ter que arcar com um pouquinho mais de dinheiro do que aquilo que você planeja. Então, imagina, a gente queria já, para o nosso filho, né? Dar uma educação. Por falar em filho, né? Eu vou falar em filho, acabou de chegar o filho aqui. Então, a gente queria dar uma educação boa para eles, né? No caso, naquele momento era Helena, e a gente chegou a olhar o berçário e estava muito caro, parte. Era assim, coisa assim, R$ 1.000, né? Então, você imagina, naquela época, assim, bom, são 5 anos atrás isso, você tinha um salário razoável de R$ 3.000 por mês, você já tinha que pagar 1.000 para a escola do seu filho, aí você já tinha que ter o transporte, mais alimentação e mais as outras despesas normais, né, da casa. Uhum. Como é que você ia sobreviver? E aí tem tudo aquilo que a gente pensa, né? Quando a gente pensa em boa educação, é uma língua diferente, que seria o inglês ou o espanhol, qualquer coisa, uma aula de natação, alguma coisa assim relacionada a esporte, né? Tudo isso a gente que é mãe, assim, a gente quer dar para o filho. Uhum. E a gente pensava que lá não estava estreito para a gente fazer isso, né? A gente teria que os dois se matar de trabalhar, se dedicar muito ao trabalho, ficar o dia inteiro se matando para conseguir ganhar um dinheiro bom para poder ter uma vida confortável. E fora o trânsito, né? Porque a gente morava em Osasco. Então, assim, eu trabalhava numa empresa que era na zona leste, e a gente morava na zona oeste. Então, eu tinha que fazer esse percurso de
uns 26 quilômetros da minha casa, todo dia. Então, assim, Marginal Tietê, São Paulo. Todo dia. Todo dia. Eu falava, gente, imagina eu ter que voltar da minha licença maternidade e enfrentar isso tudo com a minha filha. E ser assim, e o pior, né? E ser assaltada ou acontecer alguma coisa. E a gente começou a ter aquele surto psicológico de pai, assim, de mãe, né? Aquela coisa, instinto protetor. Não, a gente tem que sair daqui porque a gente tem que salvar a criança. É estranho, mas é um negócio, assim, que é o que passou na minha cabeça naquele momento. A gente pensou, não, já deu o Brasil para mim, né? Assim, foi aquela coisinha, aquela pitadinha que tava faltando de sal no tempero. Foi isso que aconteceu. Aí fora o Vitor ter sido assaltado também. 2 vezes, na porta de casa. Não, a gente pensou, não quero mais. É trânsito, é assalto, é tudo caro aqui, a gente não tem condição de se manter, não tem uma condição de dar uma educação boa para o nosso filho, no caso, né? E um lazer. A gente vai num parque num domingo, num sábado, tá tudo lotado, você tem que pagar o estacionamento, você tem que pagar uma pessoa lá, né? O tio, dá uma moeda aí para olhar seu carro, aí você não dá uma moeda aí pro tio, sabe? Tipo, essas coisas, assim, tava irritando já a gente. Acho que é isso, né? É a nossa motivação, né? De mudar. E qual foi o processo que vocês vieram? Bom, ele tinha aplicado para a visita exploratória, que aí nós tínhamos que voltar para o Brasil e aplicar o processo do Brasil, mas nós decidimos ficar no Canadá de vez. Uma vez vindo, já ia gastar com passagem mesmo, né? Então, corremos atrás do visto dele de estudo. Então, nós fizemos a gente assistiu uma palestra em algum lugar lá em São Paulo que falava da Red River College e que falava dos processos imigratórios, né? E nisso a gente acabou conhecendo o Fábio, e o Fábio fez a matrícula do Vitor, né? Então, assim, de fora de tudo que a gente fez de processo para imigração, a única pessoa que teve uma pequena participação foi o Fábio, porque ele fez a matrícula do Vitor. Fora isso, foi o processo todo foi feito por nós, né? No caso, por ele. Ele que fez as pesquisas, ele que fez todas as contas de custos, ele que me matriculou na escola de inglês, foi tudo ele. Nós não pagamos, assim, nenhuma empresa para fazer nossa assessoria. A mesma coisa que eu fiz também. O Fábio também me ajudou, mas o resto tudo fui eu que fiz. Porque eu vejo que muita gente paga, né, assessoria, a gente pode ser $600, $400 a hora para dar informação. E a gente, às vezes, dá de graça no nossos Insta. Só povo ir lá na arrobinha da eVentures e no arrobinha Fala Canadá, tem um monte de coisa lá de graça. Tem um monte de post fora o direct, né, que o pessoal procura no privado. Exatamente, é direct rolando o tempo todo. Mas eu sempre falo, se a pessoa não tem segurança para aplicar, tem muita gente que tem muito medo, então paga, se você tem insegurança e dinheiro para pagar. Só que o negócio é o seguinte, também tem que avisar para a pessoa que, independente de ser uma empresa que vai aplicar para ela ou ela mesma, o visto pode ser negado de qualquer forma. Verdade. Então, você vai de qualquer forma, mesmo você pagando, você tem que pesquisar, porque você tem que saber o que está acontecendo. O processo é seu. Quem vai cuidar melhor do processo? Você. Então, você tem que saber os passos. Tem muita consultoria que pede, sei lá, uns documentos e, olha, e o documento tal? Por que não está pedindo isso? Por que não está pedindo? Por que não está escrevendo essa carta? Então, você tem que estudar para poder saber o que está acontecendo. Exatamente. Informação tem, né? Hoje eu acho que tem muito mais informação de graça. Muita. Antes não tinha muitos canais, não tinha muita gente morando na mesma província, né? Que pudesse te dar essa informação mais realista do que vai ser a sua vida quando você chegar aqui. É verdade. Né? E falar em chegar aqui, conta quais eram as expectativas
boas, ruins? O que você achou quando chegou aqui? Morri de novo. Lá vai. Pai. Então, minha expectativa. Você lembra uma vez que eu comentei no meu stories que, para mim, o Canadá era umas montanhas com os gelinhos em cima? Tem também. E o Lago Azul? Então, minha expectativa era essa. Aí vocês vão falar, mentira que você não entrou no Instagram, no Facebook ou no Insta e olhou as fotos do pessoal que tá lá para saber que não era montanha. Gente, eu entrei, né? Mas quando o Vitor me falou, primeira vez, vamos morar no Canadá, naquele momento, o meu pensamento estava conectado em Calgary, assim. Estava em Banff, estava em Alberta, estava em Montreal, estava naqueles cenários, né? Aí ele vem e fala, a gente vai morar na cidade do Ursinho Puff. Eu, hã? Onde que é a cidade do Ursinho Puff? Aí vai ver o Winnipeg. Eu, vou olhar o Winnipeg, né? Aí você começa a olhar a cidade de Winnipeg e você fala, nossa, mas... Eu fiquei um pouco desapontada, assim, né? Nos vídeos que eu assisti, que o pessoal colocava... Eu tava no YouTube, Paty, e ela colocava Winnipeg. Aí aparecia fulano de tal, andando de carro na cidade, no dia de sol, aí eu falava, nossa, até que é bonita a cidade. Aí daqui a pouco tava fulano andando de carro no Spring. Aí eu falava, não sei. E aí vinha fulano de tal andando de carro no inverno. Eu falava, Vitor do céu, acho que isso não vai dar certo, não. Então, minha expectativa, Winnipeg, não era muito grande. Eu estava pensando assim, que pelo país, pelo fator educacional aqui, pelo fator geral da situação, né, do contexto, ia ser muito bom para a gente. Carreira, por oferecer a segurança, por todas essas coisas, eu já estava com a expectativa mais elevada, mas pelo fator beleza, não estava. Mas aí quando você chegou aqui, surpreendeu para melhor ou para pior? Não, eu fiquei surpresa do lado bom. Eu, cara, tomei um tapão no cara, assim, sabe? Porque a gente chegou no verão, então a gente chegou aqui no dia 20, eu acho que 22, alguma coisa de junho. Antes a gente ficou uma semana em Toronto. Então a gente chegou em Toronto e foi fazer o roteiro turístico. Fui para Niagara Falls, já foi um sonho. Ali eu já fiquei no paraíso, ali encantei, né? Aí foi da primeira vez que eu entrei no mercado, foi no Safeway, lá de Toronto. E do lado do Safeway, aqui que tinha Tim Hortons. Primeira vez que eu entrei no Tim. Nossa Senhora! Tava no verão, tava na época do Ice Cap. Foi o primeiro café que eu tomei, eu lembro direitinho. Pedi um Ice Cap e pedi um donut. Ai, meu Deus. Que emoção. Nossa, sabe quando você treme assim, de pegar o donut? Eu tirei foto da caneca, tirei foto do donut, tirei foto do... Eu fiz igualzinho, eu saí tirando foto da cafeteria toda, mandei pra minha mãe, gente, olha só onde eu tô, no Canadá, no lugar que tem os donuts e tal, e os cafés gigantes, assim, né, que era do filme. E eu fiquei no paraíso, nossa, encantada, meu Deus. E aqui o Winnipeg vem daquele monte de verde, parque, que você já logo chegando no aeroporto, já tem um playground, um parquinho, né? Playground, enrosquei. Tem um parquinho ali para as crianças brincarem. E mais um Tim Hortons bem na saída do aeroporto. Bem no descidinho. Já falei pro Victor, nossa, tem outra cafeteria ali, né? E já paramos ali, pegamos outro café e de lá para cá eu vivo nesse café, gente, todo dia. E quanto tempo vocês moram aqui mesmo? Vai fazer 5 anos. Em junho. Nós viemos em junho de 2016. Eu vim em junho de 2018, 2 anos depois. Quase no mesmo dia. Como é que foi a adaptação, o primeiro inverno? O primeiro inverno é tudo alegria, né, garota? Porque alegria?
Eu não tinha visto neve ainda, então eu tava pensando assim, nossa, será que a neve vai chegar no meu aniversário? Sou de novembro. Aí tava lá, olhando as notícias e nada de neve previsto. E eu tava desapontado que não ia ter neve. Foi chegar neve em 2016, só foi em dezembro, eu acho. E aí veio logo de uma vez. Foi o ano que eu vim como turista. Eu lembro, eu vim, tava doida para ver a neve e eu ficava olhando lá o aplicativo e nada de aparecer a neve. Só chegou quando eu fui embora. Então, e aí aconteceu o quê? Uma nevasca. Aí a gente estava morando em São Bonifácio. E eu lembro que começou a nevasca e tava dando os alertas lá para o povo ficar em casa, né? E eu, o quê? Ficar em casa? Que é a primeira neve que eu caí, eu ficar em casa, eu vou lá tirar foto, eu quero mandar para minha família, eu quero sambar na neve. E foi o que eu fiz, de verdade. Vitor ficou em casa com a Helena, eu me arrumei, saí andando lá no bairro lá de São Bonifácio até a Catedral de São Bonifácio. Fui até a ponte do The Forks e rolei lá, não tinha ninguém na rua, só eu. Mas eu tava lá, rolando, tirando foto, fazendo pose, o vento soprando a neve no cabelo. Nossa, eu tava achando o máximo. Uma criança. Mas sobre o frio em geral. Não só a neve, porque a neve é linda, maravilhosa. A gente fica doido para ver quando a gente nunca viu. Mas, assim, de passar pelos menos 40, tinha medo, alguma coisa assim? Ou... Eu tive medo quando... Bom, a gente chegou em junho. Eu tive medo lá em setembro já, porque a gente foi num aniversário e fez, eu acho que uns 7 graus nesse dia, 7 ou 10. E eu tava de blusa de frio. E chegando na festa, que foi fora de casa, no caso, né, foi um churrasco canadense, tava todo mundo sem roupa, mas eu era a única com roupa. Todo mundo sem roupa, de verdade, de blusinha. E eu era uma pessoa vestindo jaqueta. E começaram a rir de mim e falar, gente, você tem certeza que você vai aguentar morar em Winnipeg? Porque tá 10 graus, tá 7 graus, não sei, tá super de boa. Você tá de jaqueta. E riam. E eu tava sentindo frio. Aí o que aconteceu? Quando começou a descer demais a temperatura, ou menos 20, menos tanto, que eu já estava mais mentalmente preparada e já tinha comprado jaqueta melhor, já tinha colocado uma roupa mais de boa, eu não senti frio nenhum. Então, quando eu passei por essa primeira fase do inverno vestida apropriadamente, né? Para mim foi quando minha realidade assim falou, peraí, não é o fim do mundo, não vou morrer congelada, porque eu tinha esse pensamento de que, gente, tinha que usar 20 jaquetas, 20 calças, 10 mil meias, e, né? Porque como é que vai aguentar, gente, menos 40? É doido isso, não é de Deus. E como é que foi conseguir o primeiro emprego? Acho que você chegou, já estava aqui, você que veio para trabalhar, né? E o marido estudar, então você quer ser responsável. Lerê. Lerê. Fui limpar minha filha, porque eu fiz 3 meses só de curso de inglês, não falava muito bem, né? Eu costumo falar pro povo, gente, você chegar no Canadá ou nos Estados Unidos, que for, que fala língua inglês, né? Inglesa, e você tá com o básico, você vai ver que você não fala bosta nenhuma. Verdade. Olha que o povo começar e falei palavrão, desculpa. Gosto do palavrão. Então, mas, é real. Você acha que você fala, I'm Daiane, nice to meet you, tal, né? Você treina lá, pedir seu hambúrguer, seu café, essas coisas todas. Aí chega um canadense, começa a conversar com uma pessoa que sabe inglês do teu lado lá, aí você fica assim, ó. Não, meu cérebro desliga, ele nem presta atenção na conversa. Aí, às vezes, a pessoa vira para você, e aí, o que você acha? Aí eu, nem tá ali. Dá uns negócios assim na cabeça da gente. É muito louco isso. E foi nesse momento que eu pensei, tô ferrada. O que eu vou fazer? Como é que eu vou passar numa entrevista, gente? Nossa, eu fiquei nervosaça, assim, né? Teve até uma semana que deu uma crise de choro em mim. Verdade, porque eu
sair da escola, porque a escola é cara, né? Inglês. Eu falo, pô, gente, estudar inglês não é barato. Só os que juntou muita grana conseguem ficar um bom tempo só se dedicando à aula de inglês aqui. Ainda mais que você está trazendo real para converter, mas já não é barato pagando recebendo em dólar, pagando em dólar. Exatamente. Então, justamente para não ter que pegar o nosso dinheiro do Brasil todo e jogar na poeira, né? Com o curso, eu pensei, eu vou tentar ir para o mercado, fazer algo que seja, assim, mais para o meu nível naquele momento, que seria ser uma limpadora, né? Cleaner mesmo, vou ser bem sincero. Porque eu consegui, com contatos de outras pessoas, trabalhar numa empresa de uma pessoa que era portuguesa, então ele falava bastante inglês, mas também falava português, e isso me ajudou a entrar no mercado de trabalho, mas também me prejudicou, porque como eu me comunicava muito pouco, eu não desenvolvi o que eu tinha aprendido na escola. Então, eu tive que chegar, assim, num ponto, eu estava 2 meses trabalhando, já não estava gostando muito do trabalho em si, né? Não que eu me importe em limpar, não é esse o problema, mas o problema é que eu queria crescer, eu queria ter uma profissão, eu queria aprender a falar inglês, e eu não tinha como aprender a falar inglês trabalhando com uma vassoura, com um negócio de tirar pó, onde eu não converso com ninguém. Verdade. Então, assim, era eu empurrando aquele carrinho de limpeza chique dos filmes, né? E conversando com ele. Ih, how are you, né? Nice to meet you. Tudo bem? Vamos praticar inglês comigo? Armário, livros, banheiro, privada, sabe? Não tinha por onde eu aprender. Então, eu falei, não, ó, Vitor, o negócio é o seguinte, eu preciso fazer alguma coisa. Eu fui lá na UFI, me falaram na UFI, eu já tinha me cadastrado no Immigrant Center para fazer o inglês aos sábados, né? Que na época tinha aula de conversação para imigrantes todo dia, praticamente. Então, eu fui, me cadastrei para fazer as aulas de sábado, e aí eu me cadastrei na UFI para fazer um curso rapidão deles lá, que era justamente para te ajudar a procurar emprego, se colocar no mercado de trabalho da forma mais assim, né, mais de acordo com você, com o que você tem de bagagem. E eu fui para lá, fiz esse curso, foi pesado para mim a primeira semana, porque eu não tinha o inglês todo, e eles começavam a falar, e assim, no início eu estava meio que boiando, assim. Mas foi bom porque você, quando está naquela parte, você é obrigada a aprender, porque você vai ter um teste, você vai ter uma prova no final para você passar, você tem que estudar. E você tem que se comunicar de alguma forma. E eu falo para você que essas 2 semanas de aula para mim no FI fez muito mais diferença na minha vida do que os meus meses de escola, por exemplo. Para mim, minha experiência. Sim, claro. Né? Porque era o dia inteiro, realmente conversando com as pessoas, né, que eram mais, na minha época, eu peguei uma turma muito boa. Então, eu tinha muitas pessoas nativas na minha sala, né? E isso me ajudou demais, porque no Immigrant Center, na época que eu fazia o inglês, era muito imigrante de fora que sabia tão pouco quanto eu. Então, era aquele inglês errado, aquelas coisas assim, você tá ouvindo, você tá entendendo, porque a gente que não sabe falar inglês, a gente se entende, você já reparou isso? A gente fala errado, a gente bota passado, futuro, tudo no meio da conversa. Mas a gente se entende. A gente fala errado, mas a gente se entende. Escreve errado, mas a gente se entende. Então, eu tava nesse nível aí. E eu não queria continuar. Então, eu, nesse período do UFI, fiz um teste para trabalhar na Canada Goose, que eles contratam demais, né? A empresa canadense. Vou costurar. Não. Aí liguei para minha mãe, até falei, mãe, eu apliquei aqui para o teste de costura. Minha mãe começou a rir, né? Não, você costurando. Ai, ai.
Pois aí passei no tal do teste e fui costurar, filha. Aí fiquei de costureira por 1 ano, trabalhei feita uma louca. Nossa. Eu fui, ó, dos meus 50 quilos para os 40 assim, rapidão. Eu queria bater minhas metas, eu queria mostrar trabalho, eu queria ser eu, né? Não comia direito, então eu emagreci demais. Aí minha mãe achou que eu estava passando fome aqui, que eu estava precisando de dinheiro, que eu tinha vindo para o outro lado do mundo para sofrer, coitadinha de mim, sabe? Então, mas não foi nada disso, gente, tá? Era só porque eu queria me esforçar para ser promovida e conseguir, né? Graças a Deus, eu fui promovida, fui para assistente, para supervisora, e aí, enfim, aconteceu tudo isso na minha vida. Até que eu fiquei grávida do Isaac, saí de licença maternidade, aconteceu o Covid e aí eu não voltei mais. Pronto, minha história de emprego é essa. Então, assim, ele fez essa parte da aplicação, foi 2 anos para a gente conseguir o nosso processo, 2 anos do total, né, de quando aplicou para a chegada do PR, do permanente residente. E eu lembro que quando chegou, inclusive, tinha dado um problema em um dos documentos, nós enviamos, mas eles falaram que a gente não tinha enviado, e aí quando pediu a solicitação dos passaportes, deram um prazo de 30 dias para poder mandar tudo de volta. E a gente teve muita sorte, né? Que o Winnipeg não tinha vaga para fazer os exames. Não tinha. Legal. Então, assim, a gente ligava no lugar, a clínica falava, a gente tem prazo para 45 dias, mas não tinha 30, a gente tinha que devolver o documento em 30 dias. Então, assim, tinha vaga para 40 dias, para 50 dias, para 2 meses a consulta, mas o que a gente teve que fazer? Tirar dinheiro do bolso, viajar até Edmonton para poder fazer os exames, para poder dar tempo. Então, você lembra quando eu costumo falar nos meus stories também, gente, traz dinheiro a mais, porque você vai precisar em algum momento? Então, nesse caso aí, por exemplo, específico, nós precisamos fazer uma viagem, que não foi barato, porque foi em cima da hora, né? Então, passagem de avião, ida e volta para mim e para o Victor, e a filha, mais os exames, né? Mais um lugar para ficar, né? Lugar para ficar. Então, foi mais alguns dólares aí nessa brincadeira do visto, né? Do permanente residente. É isso, pai. Não sei, acho que eu contei tudo, né? Não tenho muito segredo para falar. Isso. Eu gosto daqui de Winnipeg, a gente acostumou muito a morar aqui. A gente sai demais, pega o carro sem direção, conhece, explora os parques que tem aqui na região. E não é só o Winnipeg, né? Norte, tá? Não. A gente vai o Winnipeg e tem a Manitoba inteira para explorar. Tem. Nossa, e a Manitoba, gente, tem cada lugar aqui. Cara, assim, o dia que você começar a virar exploradora, né? Que eu falo pra você, vai, pega esse carro e vai. Você vai ver o que eu tô falando. Mulher, uns negócios, assim, uns lugares, uns cantinhos, assim, escondidos, que você fala, gente, isso é Canadá. O ano passado a gente já andou um pouquinho, não para muito longe, mas já fiquei apaixonada. A gente foi em Pinal, Aguinho. Nossa. Pinal é um dos meus preferidos. A gente foi naquele lago que tem lá dentro. Nossa, que lindo. O Dam é lindo, mas não mora daqui. Reynolds Ponds também é bem bonitinho. Não é um parque ainda, infelizmente, mas é um lugar muito bonito. Steep Rock é muito bonito. Nossa, enfim, tem um monte. Então é isso. Quer deixar uma mensagem para o povo que está querendo vir? Você acha que vale a pena, valeu a pena? Para mim valeu muito a pena, nossa. Eu já... Como eu vou dizer? A gente tem uma vida aqui que não é de luxo, né? Assim, não sou rica. Vou bater de novo na mesma tecla, gente. Não sou rica. Ela tá falando isso porque o pessoal no Instagram sempre acha que ela é rica. Ela é milionária e ela bate toda vez na mesma tecla. Sempre fala, não sou rica, sou dona do Tim Hortons, só uma rede de café,
né? Vivo lá, compro meu café. E sabe por que eu compro meu café? Porque é acessível, gente. Gente, o café é $1, É $2. é $2, eu pago, acho que Eu acho que é 2,65 aquele compro grande, né? O enorme. é. Então é porque é acessível esse tipo de coisa que a gente está sempre mostrando, mas não é porque eu sou rica. E parece que é rico, porque a gente consegue as coisas aqui, porque o poder de compra aqui é mais alto. Exato. Não é? Você vai comprar uma TV que você paga $500, no Brasil você paga de 1.500 a R$3.000. E olha o salário, a diferença de salário mínimo. Isso que Aí parece que a gente é rico, que quem mora fora é rico, mas é porque o poder de compra é maior. E a gente vê isso em tudo, na compra de uma casa, na compra de um carro, na compra de comida no supermercado, né? Gente, coisa de criança. Coisa de criança. Nossa, eu fico assim, eu ficava no Brasil, como é que pode um pedaço de pano ser tão caro? Um negócio, uma roupa desse tamaninho ser tão caro. Aí tu chega aqui e você compra 3 negócios por $10. Já cheguei a pagar 90 centavos. Carter. Eu já vi naquelas calças leggings também, não? Cara, é revoltante, né? Com a gente, brasileiros, né? Que já passou muito tempo no Brasil, e com o pessoal que ainda mora no Brasil, é revoltante, eu acho. Aí a família mesmo fala, ai, nossa, agora você só anda com roupa de marca. Gente, mas é porque aqui não é considerado marca. Não. Você vai lá no Costco, eu não gosto do Costco, né? Mas eu sei que lá no Costco, por exemplo, você compra calça Calvin Klein por $19, que eu já vi. E no Brasil você compra por 300, R$400, né? Então, assim, essas coisas que, né, infelizmente, a gente tem aqui, que é bom para nós, ruim para quem está no Brasil, né? Mas é isso. Então, muito obrigada. Vai falar mais? Não, eu falo pra caramba, né? Nossa Senhora. Desculpa, eu falo mesmo. Nossa, gente, vocês não me dão linha, não. Não me dão linha, porque se vocês começarem a me perguntar, eu falo mesmo. Ixi. Obrigada pela sua participação. Finalmente conseguimos gravar um vídeo. Eu vou ter um trabalho do caramba para editar. Boa sorte, Paty. Mês que vem você posta. Tá bom, então. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. A Samuela também me fazendo rir, gente. Eu tô falando sério.